tardes. Muito boa tarde. Todos los que están conectados Todos aqueles que estão a través del conectados satélite Amazonas pelo satélite o Amazonas internet ou pela internet, en los diferentes nos países, diversos allá países, lá en Topo Chico, em Topo Chico, Monterrey, México, Monterrey, no se México, encuentra el misionero onde Miguel está o Bermúdez missionário Marín Miguel Bermúdez Marim y todos los hermanos e todos os aqui irmãos presentes que estão aí em presentes la congregación que pastorea el reverendo Hugo na Rodríguez, congregação que pastoreia o reverendo Hugo também Rodrigues e também a todos los que todos aqueles que estarão estarão escutando y e lendo esta actividad esta atividade para esta ocasión de hoy para viernes este momento de hoje, 13 de sexta-feira, outubro 13 de outubro deste ano 2023. deste ano de 2023. O tema que teremos para hoje O tema que temos para esse hoje regresso é a de volta los dos cidadãos ou cidadãos casa celestiais para a casa del Padre, do Pai, que foi predicado que foi pregada el domingo 29 no dia de enero domingo, 29 de janeiro del 2017 de 2017, aqui em Caiei, Puerto Rico. Porto Rico. Usou-se a escritura de Levítico 25, do 8 ao 13, e também nos leu e também nos leu Isaías 61, Isaías 61, versículo 3. 1 ao 3. E leemos E vamos ler em el livro do Apocalipse, no livro do Apocalipse, em el capítulo 6, no capítulo 6 de Apocalipse, versículo 1, verso 12. Versículo 12. Apocalipse capítulo 6, Apocalipse verso 12. capítulo 6, versículo 12. Mirei quando abriu o Olhei sexto quando sello, abriu o sexto selo, e aqui houve grande e eis terremoto, aqui houve um grande E el sol se terremoto, puso e o negro sol como tornou-se tela de negro silício, como saco de silício, e a luna se volvió e a lua toda como tornou-se sangre, toda como sangue, e as estrelas del cielo e as cayeron estrelas do sobre céu la caíram tierra, sobre a terra, como la higuera deja como a caer figueira sus deixa higos cair cuando os seus es figos sacudida quando é por un sacudida fuerte viento. por um forte vento. Y el cielo se desvaneció O céu retirou-se como un pergamino que se como um enrolla, pergaminho que se y enrola, todo monte e toda todo isla monte se e toda removieron de su ilha lugar. foram removidos do seu lugar. Y los reyes de la tierra, E os reis da terra, los grandes, os grandes, os os ricos, los capitanes, os capitães, os os poderosos, y todo siervo e todo servo e todo livro se escondieron en las se cuevas esconderam y entre nas las cavernas peñas de e los entre montes, as rochas das montanhas, E desciam ou aos das montes penhas, e e às diziam aos penhas, montes e às penhas: caí Caí sobre nós e e escondei-nos escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. porque Porque o o grande dia da sua ira chegou. E quem poderá subsistir ou suportar ou ficar em pé, se manter em pé? A volta dos cidadãos celestiais à casa do Pai. Podem assentar-se, por favor. Nos fala no livro dos selos, na página 364, como na metade da página diz o reverendo William Branham, falando-nos desta escritura. Agora vejamos rapidamente o que diz Apocalipse 6, versículo 12. E olhei quando ele abriu o sexto selo, e escreve aos judeus. E eis aqui que aconteceu um grande terremoto, e o sol pôs-se negro como saco de silício, e a lua ficou toda como sangue, tal qual sangue. E ele escreve aí o sol,
No Egito, houve trevas e escuridão. Quando Deus estava libertando Jesus, quando esteve sobre a cruz, antes de levantá-lo na ressurreição, primeiro aconteceram trevas e escuridão. O sol se escureceu na metade do dia, no meio-dia, e as estrelas não deram sua luz. 2 dias depois, ele iria ressuscitá-lo com um poderoso triunfo. Depois que tudo isto aconteceu no Egito, ele libertou Israel e o iniciou na sua viagem em direção à terra prometida. Agora, no tempo da tribulação, encontramos estes 2 profetas, os quais têm o controle de tudo com a palavra que Deus lhes dá. Somente poderão falar à medida que Deus lhes dê a palavra. Ele aí no meio, ele escreve ministérios adotados no monte de Sião. Escreve Moisés e Elias. Tem o título de propriedade. Porque para a reclamação, o título tem que estar na terra. Esse título tem que estar na terra. É o que dá direito a esse título a fazer a reclamação. Eles não são deuses, senão apenas no seu sentido superficial, porque até mesmo Jesus falou isso. Se foram chamados de deuses aqueles a quem veio a palavra, a estes Deus envia a palavra, a sua palavra, e quando eles a falam, ela acontece. E diz, falam à medida que Deus lhes dá a palavra. Falam na medida que Deus lhes dá a palavra. E agora aqui os vemos com uma comissão ou missão de Deus para ferir a terra quando eles queiram. Feche-se os céus e assim acontece. O que está acontecendo? E coloca uma estrela de Davi aí. Deus está no ponto de redimir os 144.000 que estão no livro da redenção. Isso está debaixo do selo da redenção, no 6º selo. Amigos, esse é o 6º selo que tem sido ou é tão misterioso. Aí onde vocês já sabem que ele escreve o 6º selo, é igual ao selo da redenção. Os 144.000 estão no livro da redenção. No livro de citações, nos fala na página 96. E este aqui é um extrato do livro dos selos, do 6º selo. Da página 362. Mas vamos ler essa porção aqui de citas. Parágrafo 829. Se alguém quer lhes fazer dano, mal, sai fogo da boca deles. Lembrem-se, vocês se lembram, da boca de Cristo sai a espada, Revelação 11:5, a palavra, e devora seus inimigos. E se alguém lhes quer causar dano, mal, é necessário que assim seja morto. Agora conhecemos o fogo no capítulo 19 da vinda de Cristo. Saiu uma espada da sua boca, que é a palavra. Isso era correto? Isso era certo? E em cima escreve Moisés e Elias. Agora lembre-se que Apocalipse 11 é a mesma coisa que Apocalipse 19. É o que nos escreve. Já em um momento eu vou ler isso para vocês.
É isso correto ou a palavra? Se vocês compreendessem esse material agora para este selo, esse selo amanhã pela noite. A palavra é a coisa através da qual Deus mata o seu inimigo. Agora preste atenção aqui, quando estes profetas estão profetizando, qualquer homem lhes maltratar, ou lhes fizer dano ou mal, sai fogo da boca deles. Fogo do Espírito Santo, a palavra. A palavra é Deus. A palavra é fogo. A palavra é o Espírito. Sai da boca. Irmão, Deus vem no cenário aqui. Tem poder de fechar os céus, que não chova nos dias da sua profecia. Elias. Ele sabe como fazer isso. Ele já fez. Amém. Moisés sabe como fazer isso. Ele o fez. Essa é a razão pela qual eles foram retidos ou reservados para este tempo. Amém. Aqui poderia falar algo muito impressionante, mas eu penso que é melhor que eu retenha isso até amanhã pela noite, ou seja, no outro dia ele iria pregar o 7º selo. Bem? Muito bem, e tem poder sobre as águas para transformá-las em sangue, e para ferir a terra com pragas quantas vezes eles queiram. Do lado escreve aí Moisés e Elias, trazem as pragas. O que é isso? O que é que pode trazer estas coisas a não ser a palavra? Eles podem fazer com a natureza o que eles queiram, por qualquer jeito que eles queiram ver. Eles são os que causam este 6º selo. Eles o abrem, o 6º selo abrem, e é completamente uma interrupção da natureza. Vocês captam isso agora? Aí está o seu selo. Quem faz isso? São os 2 profetas. São os profetas do outro lado do rapto. Com o poder de Deus, a palavra de Deus. Eles verdadeiramente condenam a natureza. E ele escreve a palavra de Deus, ele escreve a espada. Eles verdadeiramente condenam a natureza. Eles podem enviar terremotos, transformar a lua em sangue, o sol pode descer ou qualquer coisa, com o mandato ou mandamento deles. E ele escreve terremotos. E também escreve Apocalipse 19, Elias e Moisés. Agora, diz, do outro lado do rapto, e devemos compreender ou entender que se há um rapto literal ou físico, tem que ter um rapto espiritual. E isto que está acontecendo aqui tem esse duplo cumprimento, onde diz que esses 2 profetas, ou seja, esses 2 ministérios, diz que eles têm o título de propriedade e que são ministérios adotados. Isso quando diz que são do outro lado do rapto, tudo isso está se realizando, esse cenário que nos está falando aí o irmão Branham, dentro dessa era messiânica, que correspondem ou pertencem à era da pedra angular, onde já estando aí, é que todo esse trabalho se está realizando tanto a favor da igreja noiva como também a favor do povo hebreu. Nos fala na mensagem o rapto espiritual e o rapto físico dos escolhidos de Deus, pregado no dia 2 de maio de 2014 em Cali, Colômbia, diz: vejam como Apocalipse 11 estará conectado, ligado com a volta do Evangelho aos judeus. E para poder levá-lo aos judeus, levar o Evangelho, então tem que estar no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo.
Olhem, aquelas duas testemunhas, reticências, trazendo o evangelho novamente para os judeus. Diz o irmão William, como é que eles vão levar o evangelho para os judeus? As duas testemunhas? Pois tem que conhecê-lo. Tem que ser da igreja do Senhor Jesus Cristo. Está lendo da página 30 do livro das Eras. Continua lendo o irmão William. Estamos prontos. Tudo está em ordem ordenado, tal como os judeus trouxeram o evangelho para os gentios, assim também os gentios o levarão de volta para os judeus, e o rapto acontecerá. Ou seja, que tudo isso acontece antes de se começar a grande tribulação. E olha, o que nos fala o reverendo William Branham, 483, na página 483 del libro de las edades, do livro das Eras, sem editar. Parágrafo 297. Parágrafo 297. Diz. Vamos a tener este también. Vamos também ter este aqui. Assim que quando foram receber o Espírito Santo, foram orar, como as igrejas, tal como as igrejas, as grandes e finas igrejas estão fazendo isso hoje, as organizações. Quando foram conseguir azeite, o esposo veio. Assim que de modo que entram tentando achá-lo, consegui-lo. Assim que estão tentando consegui-lo agorinha mesmo. Grandes igrejas, organizações, grandes serviços internacionais. A respeito nas igrejas organizadas e dizendo temos que voltar para a bênção pentecostal. Temos que ter curadores divinos na igreja, temos que ter quem fale em línguas, temos que ter intérpretes de línguas, temos que ter todos esses dons espirituais em nossa igreja e apenas vamos ter que começar a ter reuniões e começar a fazer isso. Estão formando concílios, começaram a fazê-lo. E enquanto tinham ido fazer isso, enquanto elas tinham ido fazer todas estas coisas, é nesse mesmo tempo que o esposo veio e tomou aquelas que tinham azeite nas suas lâmpadas e foram embora. E escreve Apocalipse 11, do 1 ao 19. Quem é o esposo? Apocalipse 11. Que é a mesma coisa que Apocalipse 19. Depois vieram, e o que foi que aconteceu? Foram jogadas nas trevas de fora, o período da grande tribulação. Olha, tudo isso acontece antes de se iniciar a grande tribulação, onde haverá choro, lamentação e rugir de dentes, enquanto a noiva está no céu. Ó irmão, depois, no final desses 3 anos e meio, agora aqui é que vem uma revelação muito grande que o irmão Branham traz, ou dá. Porque depois, as eras, depois, nos selos, tenham a página 359 dos selos, por aí. Já como na metade da página. Vamos ler agora mesmo essa partezinha aqui, porque diz: depois, no final desses 3 anos e meio, ele virá tal como José veio, e ele se dará a conhecer a seus irmãos. Aí ele está colocando um tempo no qual, onde aparenta ser que é
al final de la gran É tribulación. no final da grande tribulação isso. Aparenta ser no final da grande tribulação isso. E Al lado él escribe do lado José, ele escreve al José final de los 3 años no y final medio. dos 3 anos e meio. Ahí en una esquinita, Aí en numa la página esquinazinha na 483. página 483. E dice, causará ele lloro diz, por causará pranto por onde quer, por doquiera. por todos Y os dirán, lados, e dirão, separarán sus familias, separarão y as llorarán, suas y famílias, dirán, e chorarão, e ¿dónde dirão, onde recibiste recebestes esas cicatrices? essas cicatrizes, Y los traspasados, e os traspassados, los que lo traspasaron, aqueles que os traspassaram escriben verão, e escreve judeus. y él se dará a E ele se conocer dará a a sus conhecer hermanos. aos seus irmãos. Y vemos E en el vemos libro de los sellos, no livro dos en la selos, página 359, na donde nos página dice, 359, onde nos diz: pero Jacob dijo, mas no te voy a Jacó dejar ir disse, eu si não no me vou te bendices. deixar ir embora se não me No abençoares. puedes partir. Não podes Eu me vou partir ou quedar ir, eu vou contigo. ficar Eu contigo. quero que venha Eu cambio quero na que minha venha situação. uma mudança Esses na são minha os condição, 144 situação. mil Esses são os ganadores de 144 mil dinheiro ganhadores que de han sido dinheiro tão que têm sido tão desonestos desonestos com as pero por- finanças pero ou com a quando- economia. Pero Mas, quando eles, por fim, quando eles veem la finalmente cosa veem a coisa e la verdadeira e a possibilidade de agarrar-se dela, aí estarão Moisés e Elias. Amém. Eles também lucharão com Eles Deus também lutarão até que com os Deus até que os 144 mil das 12 tribos de Israel sejam chamados e tirados para fora. Isso acontece justamente antes de começar a tribulação. Agora vejam Agora vejam como isso sucede. como isso acontece antes desses desses 3 anos de e la gran meio da tribulación. grande tribulação. E depois E depois desse lapso de tempo desse intervalo, lapso de Que tempo aqui nos que está aqui falando nos está falando, de um ministério que está de um em meio da ministério igreja. que está no meio da igreja. Esse tempo Esse tempo, messiânico durante esse tempo messiânico, esse tempo é messiânico, tempo é um tempo em donde luego sabremos onde quando depois nós saberemos quanto tempo corresponde corresponde ou cabe, esse lapso de tempo ou desses esse 3 lapso anos e de meio, tempo de 3 anos e porque meio vean, tem, porque ele diz, vejam, se conhecemos se quando nós es el conhecemos dia de quando que é o dia comienza em que se la gran começa a tribulación, grande tribulação, ou ou quando é o dia que quando se termina é o dia que termina, esse ministério al final esse ministério, no final dos 3 anos e meio, saberemos quando começará a grande tribulação. É aí que ele assim. fala assim, ele põe isso dessa forma, desse jeito. E E esse entrelace nesse entrelaçamento, por isso é que nós não podemos que dizer a ou falar tribulação que a vai grande começar tribulação vai a tal começar fecha, em tal data, porque isso todavia porque isso todavia ainda usted não lo sabe. você não sabe disso. Ou seja, não se ha Ou seja, não dicho tal fecha es não se la fecha que se falou va a comenzar, que tal data é a data que la vai gran começar a tribulação. grande tribulação. Não se falou isso. Não se Porque deu tudo a isso data, porque tudo isso tiene tem entrelace um entrelaçamento, de tempo a um outro encadeamento de um tempo para outro. e E nadie sabe, dice el ninguém minuto. sabe, diz o minuto, ninguém sabe o minuto. E por outro lado, Por outro lado, las 70 nas semanas de 70 Daniel, semanas de na página Daniel, 24 en na adelante, página 24 em diante, 27 também, até a dice 27 que diz que isso não falhará nem por não falhará nem minuto. por um minuto. Ou seja, que há uma Ou seja, fecha que específica. tem uma data E específica. como sempre decimos, E como não sempre nós falamos, teremos nós a fé não basada temos em a fechas, fé senão que basada, por fundamentada fé em vamos datas, senão que creyendo pela fé e nós vamos vamos crendo e caminhando vamos rumbo a la tierra caminhando prometida, rumo à terra prometida, crendo que Deus que Deus cumprirá a promessa cumprirá a promessa de nos dar o corpo eterno e em glorificado momento em que Deus no momento em que lo tiene en Deus su programa. o tiver Nos no seu corresponde a programa. nosotros A nós estar nos cabe preparados. estar preparados, estar listos para estar recibir essa prontos promessa. para receber essa promessa. Agora aqui nos está falando de Agora, que José, aqui nos está falando de que representado em José, José, representado em porque José, porque José da é o primeira e tipo segunda venida da del primeira e Senhor. da segunda vinda do Senhor. dice, Diz, assim como assim José se revelou a como seus irmãos José allá, revelou-se a seus aqui irmãos que lá, José- diz aqui que José, ou seja, o cumprimento ou da seja, o segunda cumprimento venida, da segunda vinda, al final no final,
José, no fim dos 3 anos e meio, esse está dizendo, está escrevendo isso aí, o nosso irmão William, nos está indicando, mostrando que nessa parte já, nessa parte última desses 3 anos e meio, ou em torno e por volta desses 3 anos e meio, aqui o povo hebreu estará recebendo esses ministérios, e diz que isso acontece antes de se iniciar a grande tribulação. Ele fala isso no livro dos Selos, na página 359, já faz uns minutos atrás. Aqueles que os traspassaram morrerão, e ele se dará a conhecer a seus irmãos. Agora ele está tentando de se dar a conhecer a sua igreja. E o empurraram para fora, o jogaram para fora. E ele desenha uma pedra angular e as eras. E a 7ª era uma flechinha para a 7ª era empurrados fora, e uma flechinha para essa brecha, essa parte aí do meio. Uma flechinha apontada para ela. E ele ainda está de pé, chamando, dizendo: tem mais alguém aí dentro, um que abrirá e que me permitirá a mim entrar e falar com ele. Eu estou contente, tão agradecido, que como já faz muitos anos, faz como 28 anos, e escreve 28 anos, eu senti esse chamado no meu coração. Ele entrou e estive ceando com ele, e ele comigo desde esse tempo. E recebi a bênção pentecostal, recebi o Espírito Santo. 28 anos, vejo, em 28 anos. Aos 28 anos foi batizado o irmão Branham. E ele escreve em cima: o irmão Branham foi batizado 28 anos. Eu tinha 28 anos quando comecei aí no ministério em 2002. 1974 mais 28 são 2002. E vejam como no irmão Branham, como temos escutado de nosso irmão William em várias mensagens, nele, na sua família, como Deus está mostrando. Vejam, no seu filho José, também ele está tipificando, representando a segunda vinda do Senhor. E tudo o que seria o cumprimento de uma nova era, de uma nova dispensação, da vinda do Senhor, como ele viria, para onde ele viria e o que ele estaria fazendo. Tudo isso foi representado em nosso irmão Branham. Agora, aí continua dizendo: fui batizado no nome de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados. A única vez que eu fui batizado na minha vida. O irmão Branham. Agora, vamos continuar mais lá adiante. Aqui onde continua dizendo nosso irmão William. Ali onde nós tínhamos ficado, na 359, continua dizendo: quão formosos esses 2 profetas pregarão, tal como João Batista lhes dirá, ou dirão: o reino dos céus está perto. Israel, arrepende-te, Israel. Arrependam-se do quê? Arrependam-se de seus pecados e de sua incredulidade e voltem para Deus. Continua dizendo nosso irmão William aqui nessa mensagem: o rapto espiritual e físico dos escolhidos de Deus, e tal como trouxeram o evangelho
para os gentios através de Pedro, através de São Pedro e através de São Paulo. Os judeus trouxeram o evangelho, que são tipo e figuras dos dois ungidos do ministério de Moisés e Elias. Antes de estarem os ministérios de Moisés e de Elias entre os judeus, estarão na igreja do Senhor Jesus Cristo para tomar o evangelho e fazê-lo voltar para os judeus. Tão simples assim. E como é que Deus fez para trazer o evangelho aos gentios? Ele diz na página 30 das Eras, através de Pedro e de Paulo. Vejam, instrumentos de Deus nesse tempo para difundir e levar o evangelho. Pois assim mesmo tem que ser, para levá-lo, para levar o evangelho aos judeus, através desse instrumento que tem esses ministérios de Moisés e de Elias. Tudo é simples. A página 458 do livro dos sellos. A página 458 do livro dos selos diz o irmão William, estou lendo ela, o reverendo William Branham nos fala. 458 e 459 do livro dos selos. Parágrafo 86 em diante diz. E vamos ter essas páginas abertas aí. Então, é entre o sexto e o sétimo selo, quando ele chama, essa é na 458 lá embaixo, quando ele chama essa gente, os quais foram mencionados por Jesus Cristo em São Mateus 24:31. Quando a trombeta soe ou soar, será a trombeta das duas testemunhas da era de graça para os judeus. Soa uma trombeta. Agora vejamos isso mais claramente em São Mateus 24:31. E enviará os seus anjos, não é apenas um, senão dois, com grande voz de trombeta. O que é? Quando Deus fala, ouve-se o som de trombeta. Sempre foi assim a voz de Deus. Chamando para a batalha, Deus está falando. Ele escreve aí no livro dos selos a grande voz de trombeta e Moisés e Elias. Esses dois anjos vêm com som de trombeta. E perceba, note bem, nos dias da voz do sétimo anjo soa a trombeta, no dia da voz do primeiro anjo soa a trombeta. E diz o nosso irmão William que foi a voz de Deus falando através do primeiro anjo, do segundo anjo, do terceiro anjo, do quarto, do quinto, do sexto anjo e do sétimo anjo. E depois voltará a falar com grande voz de trombeta, chamando e juntando os escolhidos a 144.000, hebreus 12.000 de cada tribo. Continua lendo do irmão Branham, esses dois anjos vêm com o som nido da trombeta, a voz de Deus falando no último dia. Perceba, mas nos dias da voz do sétimo anjo soa a trombeta, nos dias da voz do primeiro anjo soa a trombeta, nos dias da voz do segundo anjo soa uma trombeta. E assim foi acontecendo quando ele mandou a cada um. Mas quando foram anunciados os 7 selos, todos estavam juntos num grande cenário divino para chamar um grupo de gente. E houve o som de uma só trombeta e foram abertos 7 selos. Ele está reunindo os seus judeus dos 4 ângulos da terra. E ele escreve aí na página 459, aí do lado esquerdo, escreve a grande voz de trombeta. No livro das 70 semanas de Daniel, na página 124, que é a 143 a 144 do outro livro, diz lá embaixo, neste
Nesta versão é na 124. Agora, estes dois profetas, o que eles farão? São Moisés e Elias, que se levantarão no cenário. Eles dirão para estes judeus o seu erro. E desse grupo de judeus que estão aí agora, serão os 144 mil que Deus chamará com estes profetas. O que é isso? É o espírito de Elias, escreve o quinto Elias, desta igreja gentia. Justamente continuará e entrará nessa igreja judia. E chamará Moisés junto a ele, ou junto com ele, aleluia. Você vê isso? E ele pregará esta mensagem de Pentecostes para esses judeus, que eles rejeitarão o Messias, amém. Vê você isso? Será a mesma mensagem pentecostal que esses judeus pregarão para eles, e eles aborrecerão esses judeus tanto que os matarão, e eles serão odiados por todas as nações. Aborrecerão a estes judeus, e tudo isso é Roma, com todo esse exército. Ou seja, todo esse concílio mundial de igrejas, e eles serão odiados por todas as igrejas, por todas as nações, e na metade da semana, porque eles tinham levantado um grande e poderoso 144 mil, eles tinham o Espírito Santo. E, irmão, você fala a respeito de fazer milagres, eles o fizeram. Eles pararam os céus e não choveu no dia da sua profecia, feriram a terra com as pragas, frequentemente como eles quiseram ou desejaram, eles causaram pragas, e tudo isso eles darão para esses romanos um caminho difícil para ser andado, mas finalmente eles serão mortos ou matados. Nosso Deus é um Deus terrível quando ele está aborrecido. E do lado ele escreve Apocalipse 7, versículo 12 e 11, versículo 3 ao 7, no meio também 14, versículo 1. Mas lembrem-se, isso é na 70ª semana, e a igreja em glória, amém. E a ceia das bodas está acontecendo, sim. Agora note, isso é onde nós vemos que eles estão voltando para o templo milenial. Aqui no fim da era judia, o ungido. Aqui ele vem sobre um cavalo branco, aqueles lhe seguiram em cavalos brancos, cavalos, poderes vestidos de branco. Sangue ou vestimenta tingida em sangue, escrito sobre ele a palavra de Deus, escreve o verbo. Vejam, isso é Apocalipse 19, por isso lemos aí que é a mesma coisa, Apocalipse 19, Apocalipse 11, é a mesma coisa que Apocalipse 19. Ele vem, o poderoso conquistador, sim, Senhor, para estabelecer o milênio. Vindo ao templo, glória. Ali ele encontra esses 144 mil. Agora, vamos continuar um pouquinho aqui agora. Depois dessa 70ª semana aqui, a 70ª semana, isto continua durante esta 70ª semana. E a 3 no meio dela, ele quebra isso, rompe isso, porque ele mata a estes dois profetas pentecostais, sim, Senhor, que ferem a terra. E, rapaz, ele amaldiçoa essa igreja e a queima com fogo. E então vemos que até os marinheiros de pé ali na sua última risada dirão: essa grande e imortal cidade de Roma, ela vem a seu fim, em uma hora ela chega no seu fim, ela foi feita em pedaços. Essa grande e imortal cidade. E escreve Roma igual Babilônia, Apocalipse 18, 17 ao 19.
Ela foi feita a pedaços. Deus sabe como fazer as coisas. E um dos anjos olhou e disse: pois o sangue de cada mártir em Cristo foi achado nela pelo seu engano, saindo aqui, se organizando e fazendo todo esse tipo de coisas e contaminando a igreja, e trouxe essas coisas aí. E martirizou aqueles mesmos que trouxeram, que tentaram defendê-la e que tentaram tirá-los. Glória. Eu não sei. Eu sinto como continuar viajando ou continuar a viagem. Não estás contentes pela luz do sol, caminhando, andando na luz do sol? Onde nós estamos, irmãos, é a última hora. Pode acontecer em qualquer hora. Já chegamos. A mensagem saiu para a igreja da tarde. Escreve a última. Laodiceia, a igreja rejeitou a seu Cristo. Os judeus estão na sua pátria pelo lapso de tempo, intervalo de tempo de 40 anos. A nova cidade foi edificada. Eles estão vigiando. Por quê? Pelo quê? Por um Messias que vem. E escreve Moisés e Elias. Quando ele escreve também aí, Laodiceia rejeitou o seu Cristo. E também escreve a luz do sol. E também por 40 anos. Escreve aí. Quando será isso? Quando será isso? Eu não sei. Quando essa pedra, a imagem aqui, e escreve Moisés e Elias. O que é a vinda da pedra? Dessa pedra não cortada por mão, a vinda dos ministérios de Moisés e de Elias, a vinda do Senhor. Essa é a pedra. Continua dizendo nosso irmão William agora. Disto não se pode explicar muito, porque o reverendo William Branham diz: lembrem-se que tudo isso está ligado, unido ao sétimo selo e ao sexto selo. E se se explicar muito, o inimigo então agarra isso, pega isso e faz uma imitação. Veja, o que é que o inimigo faz? Veja, ele pega isso e começa com isso a imitar e também a atrapalhar e tentar desviar a atenção do povo. E esse é o seu trabalho. Ou seja, aqui, aqueles que fazem isso, já sabemos identificá-los, porque é o inimigo fazendo o trabalho que sempre ele fez, tentando imitar, tentando atrapalhar, mas nós sabemos que ele é um fanfarrão, falador, e sabemos que ele não vai ter, nunca ele vai ter sucesso. E é por isso que tem coisas que não se estarão falando, não estarão sendo faladas, porque com aquilo que se falou, olhem todas as coisas que saíram à tona, muitas vezes para desviar a atenção, mudando a forma em que se falou ou em que foi falado, porque escutam, eles têm esse tempo para escutar ou escutarem, e para isso a Escritura que diz que estiveram em cultos como estes e que eles ouviram estas coisas, e tudo isso se cumpre, se cumpra. Vê como as Escrituras se cumprem de uma forma tão simples e não percebem que eles mesmos estão cumprindo essas Escrituras, porque senão, então quem as vai cumprir? Alguém poderá dizer, mas olha, eles estão assim, fazem isso aqui, e eles poderão dizer a mesma coisa que o irmão William disse para uma pessoa, mas estão te mentindo para ti, na tua cara, falaram assim para o irmão William. E ele lhe respondeu, e tu queres fazer esse trabalho? Tu queres fazer o que eles estão fazendo? Não. Então deixa eles fazerem esse trabalho. Pensam que estão mentindo para o homem, e o que estão fazendo é mentindo para o Espírito Santo, para Deus. E assim também é no nosso tempo. Existem
existe um trabalho, um labor que esses grupos, essas pessoas estão fazendo, realizando, e tem que deixar que se cumpra as Escrituras. Sempre nós falamos isso e muitas vezes nós falamos isso novamente, recalcamos isso, e muito melhor, enfoquem-se em se preparar, em cumprir as Escrituras que cabem para nós, ou a nós, nos preparar para a transformação. Você fique preparado, se prepare para receber esse corpo eterno e glorificado. Essa é a tua responsabilidade, é essa, estar pronto, estar preparado para receber essa grande visitação angelical, visitação que está por acontecer. Lembrem-se que houve muitas imitações e, consequentemente, as imitações, o que elas fazem é desviar a atenção das pessoas, e depois as pessoas dizem: isto é a mesma coisa que fulano de tal faziam. Eram imitações que vieram antes, e se o diabo souber ou sabe de algo, ou se ele suspeitar de algo, ele faz uma imitação para que quando o verdadeiro chegar, digam: isso aqui é a mesma coisa. E atualmente na internet vocês poderão ver muitas imitações. Olhem aí, ele falava isso, isso foi em 2014. E isso nós podemos falar assim, dizer, atualmente você pode ir na internet e ver muitas imitações, tentando fazer a mesma coisa e imitar ou imitando, porque o diabo o que ele quer é levar os mais que ele possa, quanto mais ele puder levar para o seu reino. Isso é o que o diabo quer. Isso é o que ele quer e deseja, que os filhos de Deus não obtenham, os filhos de Deus não obtenham as promessas de Deus. E na atualidade, na internet, poderão ver muitas imitações. O reverendo William Branham diz: reticências, a era pentecostal tem. Ela consegue imitar muitas coisas, a era pentecostal. E aí está meio cortado aí. Ou seja, os da era pentecostal, os da sétima era, conseguem imitar muitas coisas. Não podemos explicar muito para que então não se interrompa o programa divino que existe aqui. Tudo isso está ligado, unido ao sétimo selo, ao sexto selo também, à terceira etapa e à visão da carpa, da grande carpa catedral que o reverendo William Branham viu. Porém, como nós estamos falando do rapto espiritual e do físico dos escolhidos, subimos mais acima das 7 eras, porque já as 7 eras já passaram, já transcorreram, e aqueles que tinham de subir para a 7ª era já subiram. Olhem, é como uma história, um relato que o irmão Branham diz, conta, o irmão Branham conta aqui no livro das Eras, um relato sem editar, na página 30. Diz: eu li uma história já faz tempo. Possa ser que fique bem enquadrada aqui. Um bom exemplo aqui. Pode ser que também tenha um bom exemplo aqui, já que estamos falando do rapto espiritual e físico. Olha, um granjeiro, pessoa do campo, pegou um corvo e o amarrou. E ele falou: eu vou lhes ensinar uma lição para os outros corvos. De modo que ele amarrou o corvo em uma patinha com um cordão, um laço. O pobre quase morreu de fome. Ele estava tão fraco que quase não podia andar, o corvo. Isso é o que fizeram muitas dessas organizações e igrejas ao amarrar as pessoas. É que não podem. Bem, nada mais até aqui, tu pode chegar até aqui, ou seja, assim falam.
Tu pode só chegar até Los aqui. días de los milagros Os ya dias dos pasaron. milagres já estão acabaram. amarrados. Sim, estão amarrados. Eso es todo. Isso é tudo. No hay tal cosa como Não el existe Espíritu tal Santo. coisa Él no como o habla en Espírito lenguas como Santo. lo Ele hacía não antes. fala em línguas como se fazia Ele é antes. Ele é Él Deus. es el mismo ayer, Ele é hoy o y mesmo por los siglos. ontem e hoje pelos Aí ele séculos. escreve Aí ele escreve na En el página, párrafo no 233, parágrafo 233, 233, ele escreve corpo. E isso está nesse outro livro aqui. Eso en este no. Nesse aqui, nesse aqui não. Por isso é que eu tenho os dois abertos. En el párrafo 233 escribe No parágrafo 233 ele escreve corpo. Él es Dios, él es Ele el é mismo Deus, ayer, ele é hoy o por los mesmo siglos. ontem e Hebreos hoje 13:8. pelos séculos. Hebreus Vivendo em 13:8. todas as Vivendo igrejas. em todas as igrejas. Chegaremos a isso depois Chegaremos a isso depois do fundamento desta manhã, Ele depois é da Deus. base desta manhã. Ele que Ele é vive em Deus, cada aquele idade que da vive em igreja. cada era da igreja. Ele viverá em toda Ele a idade viverá da em igreja. toda a era da E viverá igreja em e seu viverá povo no por toda seu a povo eternidade. por toda a Porque eternidade. nosotros tenemos Porque vida nós eterna temos dentro vida de nosotros, eterna ahora dentro de mismo. nós, da gente, agorinha mesmo. Así que esta De modo que denominación esta denominação lo tenía atado. o tinha ¿Qué es lo que amarrado. atado? O La que o denominación. tinha amarrado? A denominação. No, tú eres un buen Não, tu és pilar um bom pilar en la iglesia. na igreja. Tú no puedes irte. Tu não podes ir embora. Tú eres uno de los Tu és um mejores que dos tenemos melhores nesta que nós igreja. temos aqui nesta Ahí igreja. está la denominación Aí hablando. está a denominação falando. Bien, los días de los Bem, milagros os han dias dos pasado. milagres tal passaram. coisa Não como existe sanidade tal divina. coisa como cura El divina. pobre ojeaba O al pobre grado que mancava a estava tal débil grau que estava que tão casi no fraquinho podia- que no quase podia nem andar. não podia nem andar, E um mancando. E um Passou dia por aí um homem passou bueno por aí e um dijo, bom homem e disse: Tú sabes, Tu sabes, siento mucha lástima eu sinto por muita esse pobre lástima cuervo. por esse pobre apesar de corpo. todo, Tenho possivelmente, pena dele. E ele apesar de estado tudo, ele conseguindo seu esteve mais. conseguindo o seu milho, achando Essa a é sua a única comida. Essa é maneira a única forma em que ele podia em viver. que ele poderia Ele viver. tinha que comer Ele algo. tinha que comer alguma Assim que coisa, ele de não modo que ele distinguia, não ele diferenciava, ele solamente apenas estava estava conseguindo mais. conseguindo milho. Assim que se De modo que, entonces, ele tomou assim que, então ele ele tomou sua ele navaja tomou a sua e navalha cortou e la atadura del cortou cuervo. a amarra do E ele corpo. sabia, E ele sabia. recuerden que esse Lembre-se que esse hombre homem, bueno esse es bom el homem, Espíritu Santo, é o Espírito Santo, porque es el único que puede porque hacer é o único que pode fazer esa separación, essa esa segregación. separação, essa Dice segregação. solamente uno Diz que puede só hacerlo, um el pode ángel del fazê-la, o anjo do Senhor. Señor. El que puede Aquele que dizer pode qual é dizer correto e o qual que é é correto e o que é errado. y él sabía, E ele sabia. aquí venían los otros cuerpos. Aqui vinham os outros corpos Passaram e disseram, e passaram e Vente, falaram: Juanito, cuervo. Vem, Juanito, vem, Vamos ao sul. corvo, vamos El para o tiempo de sul. frio O já tempo viene. de frio já vem, já ¿Saben chegou. qué? Sabem que? Esse cuervo solamente Esse llegaba corvo apenas hasta chegava cierto lugar. até um certo ponto, a um certo E ele lugar. dizia, E ele Yo falava: no puedo hacerlo. Eu não posso fazer isso. No es para nosotros Não este é para día. nós, este dia não é para Nosotros, nós. nosotros no podemos Nós hacerlo. não podemos ¿Ve? fazer isso, vê? Él había estado atado Ele por esteve tanto amarrado tiempo por tanto que ele tempo creía que ele que cria, ele todavía pensava estava que atado. todavia estava amarrado, que ainda estava amarrado. ¿Ven? Vê? Así sucede con Assim muchas acontece com muitas personas. pessoas. Están atadas con Estão credos y amarradas com credos e denominaciones denominações de la antigua madre prostituta da de antiga allá, mãe que prostituta eles de lá, que lhes dizem, diz que Jesus Cristo e não há é tal o coisa mesmo, como e que não sanidade. existe tal coisa Não há como batismo do cura, Espírito não há Santo, batismo não há do tal Espírito coisa como Santo, essa. não há tal coisa como Tratando de como isso, decirles que essas tentando dizer-lhes que essas han estado reticências atados estiveram por tanto amarrados tempo por que tanto aún tempo que pensam até que mesmo estão pensam, atados. ainda pensam que estão amarrados. El hombre bueno, O homem bom, Cristo, Cristo, ahí está, aí está, vejam, el Espíritu Santo, o Espírito Santo dio su sangre para deu lavarnos seu sangue para nos lavar y librarnos de e nuestros nos pecados. livrar de nossos ¿Qué es pecados. pecado? O que é o pecado? Yo le pido a cualquiera Eu que me peço a diga qualquer ¿qué es um pecado? que me Pecado diga o es que é pecado. incredulidad. Pecado é incredulidade. Isso é correto. El que no cree, Aquele el que não crê, ya es condenado. aquele que não crê já é seu pecado é o condenado, e o único seu que lhe pecado é a proíbe ser única livre. coisa que lhe proíbe ser porque ou Deus ficar o livre. É soltou de porque sua Deus o incredulidade. soltou da sua incredulidade. ¿Quién le soltó de su Quem o incredulidad? soltou de sua incredulidade? Deus. Deus.
Porém, você está tão amarrado com credos, a tal grau que todavia pensa que está atado, amarrado, está morrendo de fome, vê? Cocheando, mancando, dizendo: eu sou presbiteriano, eu sou metodista, eu sou batista, e eles me falam que eu sou da Igreja de Cristo, os dias dos milagres já passaram, não existe tal coisa ou esse tipo de coisa, vê? E muitos atualmente que falam: não, eu sou só da mensagem do irmão Branham, não vou receber mais nada. E estão aí, denominacionalizados, trancados, fechados aí. E assim, sucessivamente. É a mesma coisa. Pobre corvo faminto. E ele escreve nesse pobre corvo, escreve homem abreviado HMV, ou seja, negócio NG, homem de negócio pentecostal, PNT. Pobre corvo faminto. Por que não tu não se despregas dessa manhã, tu levantas voo, aleluia. Levante-se com as asas da alva e desenhe uma estrela de Davi. E voe até o Filho de Justiça que traz essa luz. E escreve aí Malaquias 4, versículo 2, e também desenha outra estrela de Davi. Amém. É assim. E é isso, irmão e irmã. Ele, a quem o Filho cortou a atadura, a amarra, esse tal está livre, na verdade. Sim, Senhor. Bem, meu pastor, nada disso. A Bíblia diz que você está livre. Ou seja, que o pastor lhe diz: não, isso não é desse jeito. A Bíblia diz que você está livre. Isso é correto, isso é certo. Você está livre. Minha igreja, solte-se disso. Nos lavou e nos soltou de nossas denominações com seu próprio sangue e nos fizestes livres para que possamos pensar por nós mesmos e fazer por nós mesmos e falar por nós mesmos e agir por nós mesmos, através de nós mesmos. Bem, mas se eu fosse até meu pastor e dissesse que eu tinha que ser, que eu fui batizado de novo, pois ele... E o que? Você está livre? Como é? Você está livre? Isto é uma revelação. Vocês sabem muito bem disso. Você é livre. Se você foi aspergido assim como um saleiro, no nome de Pai, Filho e Espírito Santo, aqui tem um batistério pronto aqui, preparado com água. Sim, Senhor, isso lá e aquilo lá não está correto. Lembre-se que ele está falando sobre a dispensação da graça. Mas tudo isso volta-se a se repetir. De modo que vocês já não estão amarrados, vocês estão livres, mas talvez não saibam disso. Mas deixem-me falar nesta manhã, a Bíblia diz, lembre-se que ele nos colocou em 2000 na 7ª etapa, porque se percorrem 7 etapas consecutivas. E ele nos falou que estávamos na 7ª, para entrar na 8ª, espiritualmente. E ele dizia até onde chegará esta etapa. Quanto ela durará, esta etapa durará. Vejam como isso então se repete novamente. E isso se cumpriu na 7ª era da igreja de Laodiceia. Novamente volta a se cumprir e volta-se novamente o mesmo ciclo. Ele nos soltou de nossos pecados, nossa incredulidade, para que possamos receber a revelação de Jesus Cristo. E desenha uma estrela de Davi. Podemos sair livres. Aceitar o que qualquer igreja diga a respeito disso. Tomemos o que Deus diz a respeito disso. Aqui está a sua revelação, revelando quem Ele é. Diz, vocês estão livres, mas talvez não saibam.
Agora, nos diz, continua dizendo aqui o nosso irmão William, nesta mensagem que estamos lendo, mas como estamos falando do rapto espiritual e do físico, dos escolhidos de Deus, subimos mais acima das 7 eras, porque as 7 eras já passaram, transcorreram, e aqueles que tinham de subir para a 7ª era já subiram. Agora é subir até a era de ouro, a era de adoção. E para a adoção, a era para a transformação e o rapto, vê? Já aqueles que subiram para a 7ª era, a era de Laodiceia, já subiram. E diz que agora é da 7ª era, onde ele nos colocou, é subir para essa era de adoção. Já os que tinham de subir espiritualmente em cada uma das eras, das 7 eras, subiram e tiveram seu rapto espiritual, o seu arrebatamento espiritual. Subiram de uma era para outra era. E agora nos coube a nós subir a era de ouro da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o rapto espiritual para os crentes em Cristo que estarão vivos neste tempo final, e aqueles que ressuscitaram já subiram a sua era, e alguns também partirão. Corrige, alguns também, daqueles que sobem à era de ouro da igreja, alguns também partirão. E quando voltem, serão testemunhas da ressurreição, de modo que não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema para os crentes em Cristo de nosso tempo que partam ou que partirem. E se alguém deseja ir para descansar, o esperaremos de volta. Não fique preocupado. A única coisa é que já não lhe será contado o trabalho na obra, porque lá não vai se trabalhar, senão descansar dos seus labores, dos labores terrenos. O trabalho, a ação está aqui. Mas na frente diz: Deus trabalha com gente valente, com pessoas valentes que creem naquilo que Deus disse. E aqui na palavra está dito que será, acontecerá. E aqui na palavra temos a promessa da vitória de Cristo para este tempo final, último tempo. E com quem Cristo esteja, pois terá a vitória. E aquele que estiver com Cristo e Cristo estiver com ele, terá a vitória. Mais adiante continua dizendo, lembre-se, que tem de estar basado, o povo tem que estar fundamentado naquilo que Deus prometeu para esse tempo. Tem que ver o que foi que Deus prometeu, o que foi que Deus disse que se tem de fazer, ou o que se vai fazer, porque isso é o que Deus disse que se tem de fazer, ou que vai ser feito. Essa é a direção de Deus, e Deus vai dar a vitória. Olhem, em uma mensagem que ontem foi que nós falamos sobre a juventude, e nós tocamos em uma parte onde se fala, o irmão William fala desse jovem lunático, e nós achamos esse lugar em um dos lugares, possivelmente tem mais, porém me enviaram este aqui, que foi a mensagem qual é a atração no monte, onde o nosso irmão William aí nos fala uma coisa muito importante. Vamos ler aqui essa parte para ter um conhecimento mais do que aconteceu aí. Diz, preste atenção.
O Senhor escolheu, de todos aqueles que ele tinha, ele escolheu 3. Eles foram escolhidos para subir até lá em cima e os outros ficaram embaixo. No tocante à noiva, subindo, e os outros ficando embaixo, e o resto ficando aqui embaixo, no tocante à noiva, nas eras da igreja. O que aconteceu com um pouquinho tempo do Senhor estar lá em cima, com aqueles que subiram? Lembre-se que a terceira etapa é para a noiva. Olha, como ficar ou estar lá em cima. Vamos ver algo aqui. Olhem aqui. Com a permissão de vocês. Já puxando aqui a minha lousa, já que estamos aqui nesse lugar que nós podemos ter isso aqui, fazer assim. Esse aí quadro. E agora estão até os... Vamos falar assim, estão de todos os grupos estão em aula, uns para receber a bênção e crer, e esta palavra chegar no profundo da alma, de sua alma, e produzir cada vez mais e mais esse fruto de adoção. Produzir nessa pessoa tudo que se está falando através desses ministérios. Para uns, produz e vai produzindo neles uma mudança interior, vai formando, porque em torno dessa palavra é que todas as promessas giram em torno dessa promessa, e está envolvida aí a adoção, está envolvida aí esse corpo eterno e glorificado. Esse é o grupo da noiva. Lembre-se que a terceira etapa é para todos os grupos. E todos os grupos estão ouvindo. Uns para continuar se preparando, outros para tomar estas coisas que o grupo escolhido toma para se preparar, se preparando, pois eles o tomam para imitar ou para fazer críticas, ou seja, para todos os grupos é o que Deus está fazendo no cumprimento da visão da capa da tenda. Vê como a palavra não cai em terra. Todas essas profecias estão sendo cumpridas hoje em uma forma simples. E como é para todos os grupos, pois para todos os grupos se está falando, mas tem um grupo que só está recebendo e escutando o que se está falando na era de adoção. E você pode dizer, mas não acaba de dizer que estão eles e todos os grupos escutando e recebendo? Vejam, é como se não estivessem escutando, porque a palavra que escutaram Pedro, Jacob e João escutaram lá em cima, aqueles que estavam embaixo. Olha, que é o que eu ia desenhar para vocês. Olha, os que estão aqui em cima, na era da pedra angular, lembre-se que eles estavam aqui embaixo, nessa parte aqui. Vamos dizer assim, esse aqui é o Monte da Transfiguração. E aqui estava Jesus. Aí estava Jesus com os apóstolos e com a presença dos ministérios de Moisés e Elias que estavam aí. E os que estavam aqui, nessa parte aqui de baixo, não estavam escutando o que estava acontecendo aqui em cima. E aquilo lá estava mostrando o que neste tempo poderão escutar
poderão ouvir que se está falando algo na carpa, na grande carpa catedral, sob debaixo da pregação, e isso não vai produzir neles aquilo que produz nos escolhidos de Deus. A uns lhes está produzindo uma mudança para ter o corpo eterno e glorificado logo, prontamente. A outros não lhes está produzindo isso, mesmo que estejam escutando. Eu creio que ficou bem clara essa parte. Ou seja, que mesmo que escutem, não estão escutando. Apenas estão escutando aqueles que têm percepção profética. Os outros vai se produzir uma outra coisa que não é fé de rápido. Agora vejam, continua dizendo. Enquanto no tocante à noiva, subindo e o resto ficando lá embaixo, o resto ficando aqui embaixo nas eras da igreja. Vamos dizer, ficando aqui embaixo nessa parte. Que passou em pouco tempo do Senhor estar lá em cima com aqueles que subiram, que vieram até onde os discípulos do Senhor estavam, que estavam lá embaixo. Os outros 9 estavam embaixo, enquanto Jesus estava lá em cima com Pedro, Jacobo e João. Vieram até um rapaz lunático, porque algumas vezes pegava o rapaz, algumas vezes o jogava no fogo e outras vezes o jogava na água. E uma dessas vezes, o rapaz poderia morrer e o pai estava muito preocupado porque era seu filho. E todo pai ama o seu filho. E ele sabia onde estava a solução. Então trouxeram até os discípulos do Senhor, e quando trouxeram e perguntavam pelo Senhor, bom, o Senhor estava mais lá em cima e estava com 3 escolhidos, que ele tinha escolhido para subir lá em cima. Então o que foi que aconteceu? Este homem traz até os discípulos do Senhor, o traz para que jogassem, tirassem fora esse demônio lunático, e não o puderam lançar fora. Então, quando expulsá-lo, então quando o Senhor vem descendo com os seus 3 discípulos, agora vejam que essa já é a parte desse impacto que vai ver, que as fátulas vão ver ou vai acontecer nas fátulas, porque ele diz que quando ele vem, quando ele já desceu, essa etapa de preparação para a adoção já terminou. Quando desce, já o que aconteceu lá em cima não volta a acontecer. E ele então já se volta para esse grupo, vê que está mais abaixo. Aí estão as virgens fátulas, quando esse mundo denominacional começar a receber a mensagem, essa é a exata hora da sua vinda. Então, quando o Senhor vem descendo com seus 3 discípulos, vem descendo já adotado vem descendo o Senhor. Agora, a adoção de um filho de Deus é algo muito importante, porque com a adoção de Jesus, ele pôde realizar a obra para a qual ele tinha vindo a este planeta Terra. Sem a adoção, Jesus não podia realizar essa obra de redenção na cruz do Calvário. Já vem descendo adotado, porque Deus já tinha falado. E aí, quem é que estava falando? Quem? Moisés e Elias. Então, quando vem descendo,
vêm receber o Senhor. Eles vêm receber o Senhor. O primeiro que vem recebê-lo é aquele que tem o problema. E fala com ele: olha, Senhor. Desculpem. Olha, Senhor, eu trazi uma repreensão para os servidores do Senhor, para os seguidores do Senhor, uma repreensão grande. Olha, Senhor, uma reclamação dos teus discípulos. Trouxe o meu filho lunático a teus discípulos. Muitas vezes o diabo pega ele, joga na água, outras vezes joga ele no fogo. E se o deixar muito tempo na água, ele vai afogá-lo. O trabalho, o labor que o diabo sempre faz em cada manifestação, em cada tempo, é levar aqueles que ele, o máximo de número de pessoas que ele possa para o seu reino. E ele, de alguma forma ou de uma outra forma, de qualquer jeito, ele trata de fazer isso. Isso foi o que nós falamos, nós anotamos isso dos porcos ou cerdos, que é esse mesmo capítulo, porque vejam, Mateus 17, porque que a finalidade que iria se conseguir, esse espírito, não é o capítulo que estamos lendo, eu estou me referindo ao 8 de São Mateus, São Mateus 8, eu tenho as duas escrituras aí, essa que lemos ontem, essa escritura que lemos ontem, dessa pessoa que tinha esse espírito endemoninhado. Assim é que diz a palavra. Endemoninhado, vejam. Que no fim, o que iria fazer essa legião, é que diz, é legião que fala. Vamos ler aí um momentinho para aqueles que talvez não leram ou não têm essa escritura aí. Nós lemos ela assim, bem por cima, algumas partes, mas vejam, nós achamos esse lugar onde o irmão William fala dessa escritura, da escritura do lunático. Aqui é esta escritura destes demônios. São Mateus no capítulo 8, versículo 28, essa parte aí. E clamaram dizendo, quando chegou na outra margem, na beira, na província dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 endemoniados, vieram até ele que saíram dos sepulcros, ferozes, muito ferozes, tanto que ninguém podia passar por aquele caminho, e clamaram dizendo: o que tens conosco, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? E estavam pastando longe deles uma manada ou um varal de muitos porcos, e os demônios rogaram-lhe dizendo: se tu nos joga fora ou nos expulsas, ou seja, expulso dessa pessoa, para fora dessa pessoa, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele disse: ide. E eles saíram e se meteram na manada dos porcos. E eis aqui que toda aquela manada de porcos se precipitou por um despenhadeiro no mar e morreram nas águas. Isso mesmo iam fazer. Cedo ou tarde iriam fazer isso com essa pessoa, esses 2 endemoniados, esses espíritos, esse espírito que estava aí. Ele iria realizar um suicídio, fazer um suicídio nessa pessoa. Vejam, ele terminou assassinando esses porcos. Ele mesmo foi um suicídio, porém, ou seja, ele conseguiu o que ele viria a cometer, e para isso ele entrou nessa pessoa, mas ao entrar nos porcos, pois ele realizou o seu intento matando os porcos, aquilo que ele queria fazer.
E aqueles que o apacentavam fugiram e vindo até a cidade contaram todas as coisas e o que tinha acontecido com os endemoninhados. E toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e quando o viram, rogaram-lhe que se fosse dos seus entornos, do seu território. Aí estava cheio de endemoninhados e de... Porque se isso aconteceu, eles tinham o problema resolvido aí, com esse homem, o problema resolvido com esse homem, se tivessem outros casos aí nessa cidade, nessa região. E pelo contrário, o que eles fizeram foram colocá-lo, expulsá-lo. A mesma coisa que acontece com a denominação. Eles têm o homem, possuem o homem, que pode libertá-los. E o que eles fazem é que o expulsam. Não querem ele. Não, isso nós não queremos. Eles têm aquele que pode resolver o problema deste corpo corruptível e temporário. Libertar-nos deste corpo e o que nos deu é problema. Mas é o que Deus nos proveu para servi-lo. Ou nos tem provisto para servi-lo. E nós buscamos a melhor forma, o melhor jeito, as melhores vitaminas, a medicina e o que tiver que dar ao corpo para mantê-lo o mais são possível, para que dure para nós, tenha durabilidade até a transformação. Durável até a transformação. Agora vejam como, de que forma. Continua dizendo aqui o nosso irmão William. Olha, Senhor, eu trouxe os teus discípulos a meu filho que está lunático, e o diabo algumas vezes o pega, o joga na água e outras vezes o joga no fogo. E se o deixar muito tempo na água, vai afogá-lo. E se o colocar completamente por muito tempo durante o fogo, vai se queimar. Assim que ele quer matá-lo. Olhem, isso aqui ele queria fazer. Quer matar o menino e o diabo, o que está fazendo dele ou com ele? E é um espírito lunático. E o diabo que está dentro dele e é um espírito lunático. Era lunático. Lunático, diz o irmão William. Guarde essa palavrinha porque nós vamos ver ela daqui a pouquinho. Vai matar o rapaz. Então o Senhor fica de pé e diz, o repreende nessa ocasião. É uma repreensão que o Senhor vem quando ele encontra o problema que existe aí no meio daqueles que ficaram lá embaixo. Uma repreensão. E com esse problema que eles tinham, diz. Quando chegaram ao gentio, a gente veio até ele, um homem que se ajoelhou diante dele, dizendo, Senhor, tem misericórdia tu, meu filho, porque é lunático e padece muito, sofre muito. Muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. O tenho trazido até teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondendo, Jesus disse, ó geração incrédula. Primeira coisa. E perversa, até quando hei de estar convosco, até quando vos hei de suportar, trazei-me-o aqui. Prestem atenção, disse o irmão William. Preste atenção, essa foi a mensagem de preparação para curar o rapaz. Uma mensagem foi uma mensagem de repreensão e depois tragam ele até aqui. E Jesus repreendeu o demônio que saiu do rapaz e este ficou curado desde aquela hora. Agora preste atenção. Então vieram os discípulos até Jesus separadamente e disseram, por que nós não podemos expulsá-lo? Jogá-lo fora. Qual foi a razão disso? Senhor,
Outras vezes, desde que tu nos destes o mandato, a ordem de ir para curar os enfermos, de jogar, expulsar fora os demônios, ressuscitar os mortos, nós não tínhamos falhado. Qual foi o problema, Senhor? Qual foi o motivo, a causa? Não tinha acontecido isso nas outras vezes. Qual foi a causa, o motivo? Eles queriam verificar isso. A resposta do Senhor foi: por causa de vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis para este monte, passa daqui para lá e passará, e nada vos será impossível. Mas este gênero não sai, essa casta não sai a não ser com jejum e oração. E ele escreve, eu tenho aberto aqui nessa parte, ele escreve São Marcos 11, 24, 22 ou 24. Onde diz, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá e se passará. Agora vamos ver umas quantas coisinhas aqui no tocante à noiva como grupo e a este problema mostrado aqui neste tempo. E depois passaremos para nós como indivíduos, que é o que agora é o quadro atual para nos dar esse benefício. Preste atenção, o Senhor foi primeiro quem subiu e já não estava lá, aí com aqueles que tinham ficado aí. Já não estava aí, estava no topo do monte e estava sendo adotado na presença daqueles que ele levou, das testemunhas que ele levou para essa adoção. E vocês sabem que Moisés e Elias também representam os vivos e os mortos e aqueles que partiram com o Senhor. Os santos que partiram e representam os vivos, porque Elias não morreu. Moisés morreu e foi ressuscitado. Os santos ressuscitaram e os vivos aí, novamente aí os vivos. Agora você sabe que aí Moisés e Elias estavam aí, mas eles não estavam em corpos de carne. Eles estavam com corpos teofânicos, conforme como nos fala o nosso irmão Brana. Muitas vezes desapareciam assim, de repente, aos 12 desapareceu de momento. Vejam que o Senhor não estava ali, senão que ele estava mais em cima, ou seja, ele não estava aí com os outros discípulos lá embaixo, no meio da gente. Quando o Senhor move-se de um lugar, então já o Senhor não está aí. E se o Senhor não está aí, então não está o seu poder, tampouco está o seu poder. Não está o seu poder tampouco. Então ele estava mais em cima, em algo mais importante do que aquilo, e estava recebendo a adoção lá. Agora, prestem atenção numa coisa. O rapaz que está aí é um rapaz lunático. Aquele que trouxeram, mas o trouxeram ele lá embaixo. Não subiram ele lá em cima, foi embaixo. Então, quando o Senhor vem descendo, já adotado, ele se encontra com esse problema ou com essa situação. E esse problema não tem aqueles que estão lá em cima ou estavam lá em cima. Quem tem esse problema é aqueles que estavam embaixo. Eu desejo que ministros, e eu tenho falado isso, e também irmãos, estejam preparados para esse tempo no qual ou onde serão de grande ajuda para esses dias, porque Deus sempre opera através dos seres humanos. É o seu sócio. E existem coisas que eu não tenho podido falar, e eu nem falarei porque ele me disse que não falasse disso aqui não fala. E o que eu tenho falado no tocante a isso, o que eu falei no que diz respeito a isso, é que o meu desejo, e ele sabe disso de coração, que eu desejo que ministros e até mesmo irmãos sejam de grande ajuda nessa etapa e que obtenham o conhecimento daquilo que Deus estará fazendo já numa escala bem maior. Escala que será de bênção
para a igreja noiva, para as fátuas e para os hebreus. Sabemos que todo o grupo inteiro, já quando estejam transformados, será esse poderoso exército. Mas vejam que tem um tempinhozinho antes, e esse tempinho está representado nesses 3 que subiram lá em cima, esse tempinho, e eles não tiveram esse problema, essa situação, versus os outros 9 que não estavam lá, ou não estavam aí. Aí tem diferentes ângulos e diferentes comprimentos tem aí, porque também isso representa ministros que não sobem a pedra angular. Mesmo que dizem que estão lá em cima ou em cima, poderão falar assim. Todas as vezes que queiram falar que estão em cima, mas não estão. O diabo os faz crer que eles estão, mas eles estão metidos no reino do diabo, onde tem pecado. Nós lemos. O que é pecado? Incredulidade. E se não creem naquilo que Deus está fazendo hoje, pois têm e estão em pecado. Por quê? O que eles têm é incredulidade ao programa divino. Esse ângulo deles estarem aí embaixo, fora da pedra angular, representa esses ministros, mas também está essa outra parte, onde tem um grupo que será de grande ajuda para esses ministérios, e não terão esse problema que os outros tinham, senão que serão de grande ajuda para que Deus, nesses dias, Deus cumpra o que estará realizando, fazendo em todo o planeta Terra. Olha, e esse problema não o tem aqueles que estão lá em cima. Esse problema quem tem é os que estão embaixo, porque os que estavam lá em cima estavam com o Senhor. Os que estavam aqui em cima, no topo da montanha, ou seja, aqui. Os que estavam aqui em cima. Os que estavam aqui em cima, no topo da montanha, estavam com o Senhor. E eles não têm esse problema. O problema quem tem são os outros 9 que estavam lá embaixo. E que problema mais tremenda, que vergonha mais tremenda é essa? O rapaz era lunático, era um demônio lunático, e tinha, o rapaz tinha demônios um demônio lunático, o rapaz tinha, umas vezes o jogava na água, outras vezes o jogava no fogo, com essas coisas. E de que? Se for lunático, tem a ver com a lua. A influência era da lua, e a lua representa a igreja com as 7 eras. Portanto, a influência espiritual sobre esse grupo é uma influência espiritual daquilo que correspondia, que pertencia à mensagem das 7 eras da igreja, e então a lua influenciava. A lua, que é a igreja, influenciava sobre esse rapaz. E é por causa disso que quando um certo tempo, aqueles que são lunáticos, por um certo tempo, quando a lua está de um certo modo, a manifestação desse espírito nessa pessoa é uma forma maior, assim, mais avançada. E muitas vezes joga ele na água, outras vezes joga ele no fogo. Isso é o que diz que como operava esse espírito lunático, fazia isso para quê? Para matá-lo. É como quando diz, olha, tu estás lunático hoje, falando assim. Isso não é bom expressar assim, dessa forma, porque isso é uma coisa muito triste e muito difícil para as pessoas que, na verdade, têm esse problema. Vejam, é um espírito que o tomou,
e pelo pido a qual Dios eu peço a Deus que saque que tire todos esos espíritus todos de esses las espíritos das pessoas, personas, de los creyentes. dos crentes. No le diga usted, Eu não diga a você, olha, hoy se levantó este hoje lunático, levantou-se esse lunático. Não fale assim, porque no sabe, porque você lo não que sabe o que você está falando. y los que saben, E aqueles a que veces sabem, dicen, hoy tengo muitas que vezes hoje eu tenho luchar, que porque lutar, hoy sí porque hoje tiene ya sim esa parte já tem essa parte, essa situação, de esse ese saber temperamento, desse temperamento. y si no se toma los E medicamentos, se não tomar os Entonces, medicamentos, puede essa hacer- pessoa pode fazer com puede que hacerle problema a pode la trazer familia, problema para a y luego família e lamentarse depois cuando se caigan sus lamentam cabales. quando Que- saia da sua mente o que eu fiz, Pero quando entrar na sua mente e o que foi para que eu todo fiz. Mas para hay tudo solución. tem solução para tudo. Y que sean E que sejam quitados tirados esos espíritus esses lunáticos, espíritos todas esas lunáticos e cosas, todas essas coisas las personas, das pessoas, escolhidos. dos y si los escolhidos. escogidos tienen E se algún os familiar escolhidos têm algum que familiar también que também se extiende esta palabra se hacia estenda essa palavra familiares. até os familiares. y que Dios liberte E que Deus liberte esos espíritus esses lunáticos, espíritos lunáticos, a las endemoninhados, personas as pessoas, para que no hagan daño para que não ni a causem ellos, mal ni nem a para su eles, familia tampoco, nem ni tampouco a para su seus entorno familiares e tampoco. para também os seus vizinhos do seu entorno. ¿Para qué? Dice, Para que diz? para matarlo, para destruirlo, Para matá-lo, quemarlo, para o destruí-lo, ahogaba, queimá-lo, o lo quemaba. afogava Y la ou cosa es que queimava. el problema E a no situação lo era pudieron que o resolver problema los que se quedaron acá abajo. não podiam Esse ser, problema não lo pudieron não resolver. puderam resolver aqueles Eles não que sabiam ficaram por aqui quê, embaixo, não porque puderam eles resolver, haviam não sabiam o resuelto porquê, o outros motivo, problemas porque eles dessa tinham classe resolvido outros antes, problemas desse tipo pero antes. antes el Señor Mas antes não o havia Senhor subido allá arriba. não tinha subido lá em cima y no se había llevado e não tinha a los levado que se había llevado allá aqueles que arriba. ele tinha levado lá em cima. Pero en esta ocasión, Mas nesta ocasião, ele já neste não estava momento, allí. ele já não estava Vean aí. por quê havia Vejam o ocurrido porquê antes, tinha acontecido antes y ahora no. e agora não. No podían. Não Si podiam. antes lo Se pudieron antes hacer. eles puderam fazer Que passou? isso, o que foi que aconteceu? Y fíjense el E muchacho, preste atenção, o el caso rapaz, estaba allí. o caso, a Pero eles situação não tinham estava o que aí, mas eles não necessitavam tinham ter aquilo para que eles resolver esse precisavam probleminha. ter para resolver esse Agora eu pequeno quero passar problema. por aqui, Agora eu quero ao livro dos passar por selos, aqui para o porque- livro dos selos, porque o porque Senhor o lhe disse a Senhor eles, diz para quando eles, lhe quando perguntaram, eles perguntaram, ¿Por qué nosotros no pudimos porque echar nós esse não demonio podemos fuera? El expulsar Señor esse dice, demônio por para vuestra fora? pouca O fé. Senhor lhe respondeu, Por por vuestra vossa pouca pouca fé. fé, por vossa Agora, pouca vou fé. buscar por Agora, aqui, por el eu livro vou dos procurar selos. por aqui pelo livro dos Debe ver selos. si lo encuentro rapidito Vamos por ver aqui. se eu encontro Página isso 104, rapidamente. 105. Página 104, Y después 105. la 131 E depois a finalizando, dice, 131 "Luego finalizando vienen 7 diz. truenos Depois vem misteriosos 7 que nem trovões estão misteriosos escritos." que nem estão Eu escritos, creio que por correto? meio Eu dos creio 7 que através truenos dos 7 será trovões revelado en los últimos será días revelado lo nos que se últimos necesita dias o para que se aparejar la necessita novia, para preparar para a tener noiva la fe para del ter rapto. a fé de rápido. Porque con lo que tenemos Porque ahora com o no que podríamos temos agora subir. não Hay poderíamos algo que subir. tiene Tem que algo venir que para tem que vir aparejar. para Porque preparar-nos. como estamos agora, Porque apenas como podemos estamos tener agora, suficiente apenas fé podemos para ter la sanidad suficiente fé para a cura divina. Y él dice el hermano William, E poca diz o fe. irmão William, diz, Qual foi o pouca motivo fé. por el cual el Qual foi o Senhor les motivo dijo pelo qual o que no Senhor lhe pudieron disse hacer que não aquello? puderam fazer Por su aquilo? poca fe. Pela sua pouca fé. Sacar de aquel muchacho, Tirar sacar daquele aquele rapaz, espírito tirar lunático aquele espírito que se lunático manifestava em ele. que se Algumas manifestava vezes ele nele. echava Algumas água, vezes e jogava algumas na vezes água e echava algumas no fuego, vezes jogava e no queria fogo. destruir al pobre E muchacho queria destruir o por pobre su rapaz pouca fé. pela sua pouca Porque fé. ellos tenían poca Porque fe, eles tinham pouca pero fé. ellos no habían subido Mas allá eles não arriba. tinham subido lá em cima. Pero aquellos que Mas subieron allá aqueles que arriba subiram lá em cima tendrían mucha fe teriam muita con fé lo que vieron com y aquilo que oyeron. viram e ouviram. Mire, ahí está Olha só, aí está isso. lo que O que les estoy hablando lhes de estou falando de esa fe dessa fé que llegue a ese nivel, que chegue a esse nível, a essa altura, que muchos que muitos sean de gran bendición sejam de grande bênção para esa etapa. para essa etapa, Porque ahora porque agora la etapa en donde a estamos etapa onde es una estamos etapa é uma la etapa cual es la más importante, que é a mais importante, porque la etapa é a etapa de darle la fe de de rapto dar a fé de rápido a toda la iglesia novia a que está toda a lista. igreja Pero le noiva falta que está esa preparada, fe de rapto. mas lhe falta essa fé de rápido. La fe de rapto está en los A truenos. fé de rápido está nos trovões. Por lo tanto, Portanto, hay y habrá un há grupo de e personas haverá um grupo de que pessoas estarán que estarão bien bem afilados
afinados, com esse bien olho afilado, profético bem para afinado, captar para captar eso isso que estará produciendo que se estará esos produzindo, milagros esses milagres, a nível a internacional. nível internacional. Y E no harán não com isso farão com isso, algo para não farão beneficiarse, uma coisa para seu próprio nem benefício, nem estarão glorificando-se se eles, glorificando eles porque Deus mesmos, não lhe vai porque dar el Deus poder não vai dar o a alguém poder para alguém que que lo use para o su use beneficio. para o seu próprio benefício. Él sabrá Ele saberá a quién darle a quem ese dar-lhe, conocimiento. dar esse conhecimento. Fe es revelación. Fé é revelação. Adopción A adoção es revelación. é revelação. Conocimiento. Conhecimento. Y vean E vejam que ellos escucharon. que eles escutaram. Miren lo que dice el hermano William. Olhem o que o irmão William diz. Aquellos que subieron allá arriba Aqueles que subiram lá em tendrían cima mucha fe con lo que teriam muita vieron y fé com oyeron. aquilo que viram e Imagine-se. ouviram. Pense bem nisso. Oyeron a Dios Ouviram tronando a allí, Deus trovejando porque aí. un trueno es la voz Porque de um Dios. trovão é a voz de Oyeron la voz de Deus. Dios. Ouviram a Pues voz de estaban Deus, oyendo pois los estavam truenos. ouvindo os trovões. Entonces encontramos que la Então adopción vemos depende que a adoção de los truenos. depende dos voz de trovões, Deus. a voz de Deus. Y sigue ahí el hermano William Continua aí o irmão Hablando. William falando y vean e vejam. cómo en la cima del monte, Como no topo de do Sião, monte que é a de igreja, Sião, que é a igreja, lo cual fue mostrado que foi mostrado en el monte de la no monte transfiguración, da transfiguração, Esse ordem isso, de- essa ordem su venida de da la sua venida. vinda, da vinda, Nos dice, miren, en la nos página fala, olhem na página 42, 42, párrafo 345, parágrafo Mateo 345. 17, muy bien. Mateus Y después de 17, 6 muito días, bem, Jesús depois de toma 6 Pedro, dias, Jesus Santiago y tomou a Juan, Pedro, Santiago e y en João, una alta montaña e numa aparte, y montanha fue alta, transfigurado separada, ante ellos. foi E transfigurado seu na rosto frente brilhou como o deles, sol, e seu e suas rosto brilhou vestiduras como o eram sol, e brancas suas como a luz. vestimentas se fizeram foi brancas como a luz. Ele foi transfigurado. O que ele fez? Se passou dentro de la, Passou se passou por dentro da dentro transformação hacia da el día de su transformação até o dia da Ellos sua vinda. Habían llevado a Jesús Eles tinham a la levado montaña, Jesus até a ou ele os havia montanha, ou levado, ele os e ele tinha foi levado, e ele foi transfigurado na transformado. frente deles, Suas transformado. vestiduras brillaram como Suas el sol vestimentas en medio de su brilharam fuerza, como o y sol no meio da aparecieron sua con él força, e Moisés apareceram y junto Elías. com ele Moisés ¿En e qué forma Elias. viene el Hijo del De que Hombre ahora? forma o Filho do Homem O vem primeiro agora? aparecerá será Primeiro, Moisés o e primeiro que aparecerá Agora, será fíjense, Moisés e Elias. antes que Jesus Agora, vuelva a la tierra, preste atenção, agora, antes que pouco antes Jesus do volte tempo, à terra, agora é um pouquinho tempo, antes do tempo, pero el espíritu de Elías mas o volverá a la espírito tierra de Elias y voltará à tornará los terra corazones de los hijos e de los padres. transformará, La Bíblia tornará lo o dice. coração dos Jesús filhos lo para os viu pais. aqui. Jesus diz Os isso, apóstolos lo vieron aqui. Jesus El orden viu de isso la aqui, os venida del apóstolos Hijo del ouviram Hombre aqui, a ordem da glorificado. vinda do Filho do Homem Ele será glorificado, ele será glorificado e glorificado e La voltará. primera cosa, A primeira antes que coisa, lo vieron que era antes Elías, de que ouviram luego que era Moisés, Elias, Israel depois volviendo Moisés, hacia Israel allá, voltando los até guardadores lá, da os lei. guardadores E da lei, luego, e el depois Hijo del Hombre o Filho do glorificado. Homem glorificado, aleluia. Ve el orden Vê de su venida. a ordem da sua vinda. Moisés y Elías es igual. La Moisés e venida Elias del é reino. igual à vinda do rei Y otras escrituras, e outras escrituras. o sea, otros escritos allí Ou que él seja, hace que outros ya lo- escritos lo que ele tienen. anota aí, você Agora já vejam. tem. Agora vejam Cómo todo eso fue mostrado como allí tudo isso foi mostrado y lá, cómo como, de allí que estaba forma siendo adoptado, ali estava sendo adotado um homem. lo cual E es ele, lo que está ocurriendo e isso é o que está acontecendo aqui em en cima, la cima no topo del monte, en la edad de la do piedra monte angular. na era da pedra angular. Los que Os que están escuchando la voz estão de Dios. escutando a voz de Deus, Los que están acá abajo, os que estão aqui embaixo, como como antes hacían antes ciertas cosas, faziam porque certas estaba él coisas en porque medio de ele ellos, estava no meio deles, pues pois pensaban pensavam que lo tenían, que o tinham, como aquellos que se fueron y como no aqueles que esperaron foram embora e en el não aposento esperaram alto. no aposento dijeron, "Ya alto lo e tenemos. disseram, nós já ¿Para qué temos isso, esperar?
Para que esperar? Y se fueron. E foram embora. Quedaron 120. Restaram 120. Y muchos piensan, no, E ya muitos esto lo pensam, tenemos. não, isso Ya lo nós que já hay que hacer temos. es Não tem, o que tem que quedarnos fazer com é esto, ficar com isto y de aqui. ahí E no daí queremos más nada. não queremos mais nada a partir daqui. Si se pierde el rapto Se espiritual, perdem o rapto espiritual, se se pierde perde o rapto y se espiritual, perderán el perdem e se perderá literal. ele, se Lo cual lo perderá leeremos o ya ahora en literal, o unos físico. minutos. Já vamos ler isso uns minutinhos. lo que sigue diciendo aquí O que nuestro hermano continua William, dizendo en el aqui o tema que nosso irmão tuvimos, William, onde este tínhamos mensaje parado rapto desta espiritual mensagem, o y el rapto físico espiritual e o de los físico, escogidos de Dios. dos escolhidos de Deus. Hay cosas que tienen Tem que ser coisas hechas que en têm nuestro de ser tiempo, feitas no y nosso eso va a tempo. E identificar isso vai al pueblo del identificar, tiempo final. mostrar o com povo o do qual tempo Deus final está. com o qual Deus E a está. terceira etapa se E a cumprirá. terceira etapa se E cumprirá. não se pode explicar E mais não se por pode el momento, explicar mais pelo pero momento, estará mas estará trabalhando trabalhando em tudo aquilo que tem a ver com a terceira porque estará etapa. donde? Porque onde estará? No rapto espiritual do último dia, na etapa da igreja que corresponde ao último dia, ao tempo final, ao último tempo. E nessa etapa, será que se cumprirão todas essas promessas divinas? Terceira etapa e as outras coisas que estão ligadas, unidas. Aqui etapa, a etapa onde está acontecendo este rapto espiritual. Terceira etapa e as outras coisas que estão ligadas ou unidas à terceira etapa e à ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos vivos. E literalmente, fisicamente, o rapto físico para aqueles que já tiveram o seu rapto espiritual das eras passadas e também do nosso tempo. Na mensagem de pé na brecha, na página, ou posicionados na brecha, na página 38, nos diz: mas o chamado de Deus tem de vir. Qualquer um que queira marchar para a terra prometida, escreve a era da pedra angular. Aí está o rapto espiritual. Que marche. E ele escreve aí: aquele que quiser marchar para a terra prometida, que marche. E desenhe uma pedra angular e as eras. Estamos caminhando para a terra prometida. Amém. Estamos a caminho da terra prometida. Deixá-los que venham marchar. Estamos no nosso caminho para encontrar Cristo. E escreve na segunda vinda. No tempo final, escreve sétimo milênio. E eu tenho querido trazer isto para vocês, para que pudessem ver e mostrar para vocês o erro que o homem pode fazer ou cometer, mesmo quando for sincero ou ainda quando ele é sincero. E diz o nosso irmão William, mais adiante diz: é importante saber, conhecer qual é a voz de Deus para o tempo em que a pessoa está vivendo. Se perder isso, perde a bênção do rapto espiritual, para que depois obtenha ou faça parte do rapto literal que há de vir, rapto físico que há de vir. Se perder a voz de Deus neste tempo final, se perde os trovões, se perder os trovões, perderá o rapto espiritual, porque o que diz aí é: sobe aqui, e aquele que não esteja aí em cima, então depois perderá o rapto literal, físico, a volta dos cidadãos celestiais à casa do Pai. Amanhã haverá esse eclipse amanhã do Sol, e isso, a Lua é a que vai se interpor ou ficar na frente entre o Sol e a Terra. Vocês procuram essa informação, isso está nas notícias, na imprensa ou na mídia, aí tem muita informação de tudo isso que abarca, mas vem lá de cima. É um eclipse solar anular. Olhem essa parte. Nós estávamos vendo, eu estava vendo. Vamos apagar isso aqui. O eclipse
vamos ver, eu não sou muito bom desenhista. Desenhante, mas aqui nós vamos ver como nós podemos fazer um desenho. Mais ou menos. Mais ou menos, tá parecido. Isso aqui é um pouquinho mais aberto. América do Sul. O que eu quero mostrar é que o eclipse vai assim, por esse caminhar. Como ele cruza, vai para lá. E depois no outro ano, em 2024, tem outro. Também creio que faz assim. É ao contrário. Depois vocês procuram essa informação pela internet. Vejam, formando um X. Tudo isso tem um significado no programa divino. De modo que todos esses sinais que estão sendo mostrados nos céus mostram coisas que Deus está cumprindo e estará cumprindo mais adiante também. Lembre-se que o sexto selo é o cumprimento no tocante à sua abertura, no que diz respeito à sua abertura, diz que o descobrem, o abrem. É o que escreveu o nosso irmão William. O cumprimento, a presença desses ministérios na terra é para cumprir a promessa de trazer essa fé de rápido, porque ele vem pelo povo hebreu, mas diz em outra parte que como a igreja está no ponto de ser raptada, então ele vem pela sua igreja. E os hebreus aí o vão ver no meio da sua igreja operando, trabalhando, e vem para nessa pedra não cortada por mãos. Essa pedra vem para ferir nos pés de ferro de barro cozido essa imagem da besta nessa etapa dos pés de ferro e de barro cozido, e isso pertence ao Império Romano, ao qual pertence e esmiuçar esse reino e ser tirado esse reino e ser estabelecido o reino do Messias Príncipe. Isso é o motivo para o qual, pelo qual está neste planeta Terra com o título de propriedade, com o livro selado, que esteve selado aí na destra direita de Deus, e que depois foi tomado, que foi aberto, e foi trazido à terra, aberto e entregue a um homem para que o coma. Esse livro que estava lá em cima, no trono de Deus, na sétima dimensão, fechado e selado com 7 selos, já está na terra. E está sendo falado. Esse conhecimento desse livro está sendo falado numa forma simples. Mas é tão simples que para muitos se lhes passará em branco, com exceção de um grupo, o grupo com percepção profética. A esse grupo que está clamando pela redenção, pela transformação de seu corpo, e depois ao grupo das virgens fátuas e o povo hebreu, que também receberão e entrarão dessa forma para fazer parte do reino da dispensação do reino, porque eles serão colocados aí na dispensação do reino. Bom, a volta dos cidadãos celestiais à casa do Pai. Ficamos de pé e já
deixamos imediatamente conosco a nosso ao nosso apreciado apreciado irmão e amigo, el doctor o Dr. William Soto William Santiago. Soto Santiago.